Boa noite, galera. Meu nome é Sandro. Estamos aqui para mais um debate em relação à cosmovisão, né? Cosmovisão. Tô aqui relacionado ao meu irmão Rafael, pastor Igor. Tamo junto. Meu nome é Rafael. Eu tenho algumas perguntas e algumas dúvidas sobre essa questão e hoje eu gostaria de tirar essas dúvidas com meus dois amigos que estão aqui, o Sandro e o pastor Igor. Pastor Igor, explica pra gente como é que funciona essa questão de cosmovisão na prática, o que é isso? Então, a cosmovisão, ela nada mais é do que o processo, a maneira com que você entende o mundo, a forma com que cada pessoa entende o mundo. Então, a cosmovisão, ela segue nesse rio, né? Então, cada um tem uma perspectiva sobre determinado lugar ou situação, ou enfim. E o que a gente quer conversar um pouco aqui é sobre essa cosmovisão do cristianismo, não é? Sobre dois pilares, né? Que é importante pontuar, que é sobre o prisma da eternidade. A gente vai falar sobre coisas relacionadas ao céu, ao reino de Deus, e no ambiente natural. Porque apesar de parecer uma coisa meio que contraditória, mas existe uma forma de você enxergar o evangelho, o cristianismo, com uma mentalidade terrena. Também existe essa possibilidade. Então é por aí. Que é o nível de discernimento muito maior, né? Pensa, a possibilidade hoje do cristão, ele relacionar o reino de Deus embasado em algumas coisas na terra, então o nível de discernimento tem que ser muito alto, né, pastor? Demais, sim. Talvez a pergunta principal ou até o princípio realmente que mais a pessoa que está ali do outro lado possa ter dúvida é: você já trabalhou com pessoas carnais e com pessoas carnais não gosto muito desse tema, mas pessoas que se direcionam, o caminho dela é natural, de forma natural. Sim. E outras pessoas que seguiam através espiritualmente. Aonde isso influencia nessa caminhada cristã, no desenvolvimento espiritual dessa pessoa, e não só no desenvolvimento espiritual, mas também no desenvolvimento dela como aqui na Terra, porque nós sabemos que isso influencia. Então, o processo do prisma que você tem sobre o seu cristianismo, ele vai influenciar de uma forma gigantesca nesse ambiente. Porque, por exemplo, eu vou pegar um aspecto que é muito batido, a questão do dinheiro, né? Por exemplo, alguém que tem uma mentalidade de uma cosmovisão, né? Batendo essa palavra aí, de um cristianismo terreno, ele vai olhar o dinheiro, né? O exemplo que eu estou dando aqui, como o fim, porque o dinheiro está ligado com a terra. Então ele vai usar da sua fé com o único objetivo de alcançar aquele fim, que é o terreno. Quando a sua perspectiva ela está na eternidade, ela está no reino, o dinheiro não é mais o fim. Ele é apenas uma ferramenta dentro do processo. Então eu já não estou olhando mais para aquela condição, almejando aquilo, porque eu preciso daquilo para ter uma vida confortável, eu preciso daquilo para ter uma vida, enfim, melhor, mais ajustada. Não, eu estou olhando para um objetivo, para um propósito que Deus estabeleceu no meu coração, de alcançar vidas, de fazer missões, e o recurso financeiro é apenas a ferramenta. Então, por exemplo, no coração de alguém que o cristianismo dele está ligado ao céu, Deus não tem problema de abençoar esse cara com dinheiro, porque o dinheiro nunca vai ser para ele o seu Deus. Agora, um cara cujo coração dele está na terra, ele não pode ter dinheiro, porque o dia que ele tiver, ele esquece de tudo, ele esquece do céu, nem para o céu ele quer mais. Mais ou menos isso? É verdade. E eu achei muito rico a forma como você falou, em relação da parte da pessoa que ela às vezes quer ter, talvez até aquilo que Deus não quer dar. Exatamente. Entendeu? É uma frase que eu ouvi de algum pastor, um tempo que me fugiu o nome aqui, que ele falava assim: se Deus te deu alguma coisa, fique tranquilo, é seu, ninguém vai tirar. Agora, se Ele não te deu, não tente ter aquilo que Ele não te deu. Então eu achei isso muito rico,
porque aquela outra vez que a gente estava conversando, né? Em relação quando Jesus pega a moeda e ele olha para a moeda e ele fala assim, de quem é essa imagem? Então hoje, tudo que é prioridade hoje para a pessoa, ela está associada à imagem, né? Sim. Então se o dinheiro hoje é um ídolo para a pessoa vai virar uma pessoa avarenta, né? Então se você é a imagem hoje semelhança de Cristo, então realmente os frutos do Espírito Santo real, as pessoas elas vão, isso vai ser nítido, né? Então, a cosmovisão, ela tá totalmente, cosmovisão do cristianismo, né? Ela tá totalmente relacionada a princípio. A pessoa que é natural, que se guia de forma natural, o princípio dela é o fim aqui na Terra. Sim. Por exemplo, o dinheiro é uma coisa da Terra, não está relacionado ao eterno. Então, o princípio, e talvez isso que gere muitas decepções, muitas frustrações. Às vezes a pessoa fica rica, ela consegue alcançar aquilo lá, às vezes o emprego do sonho, o emprego que ganha 20 mil reais. Só que quando ela chega lá, ela abriu mão de muitos princípios, de muitas coisas, e se concentrou em apenas uma coisa, como o centro dela, como um marco. E já a pessoa natural, espiritual, ela seguia através de algo espiritual, algo que ela talvez não vai conquistar nessa terra, e talvez por isso ela não tenha tanta frustração e tanta até dependência, frustração por causa da dependência que ela cria em torno daquela conquista. Então, na verdade, eu gostaria que você falasse mais um pouquinho sobre isso, sobre esse princípio mesmo, no caso que guia essa pessoa aqui na terra e a pessoa espiritual. Eu vou usar até um próprio ensinamento do próprio Jesus. Em determinado momento ele começa a dizer que um homem, ele começou a trabalhar. E ele começou a trabalhar e ele começou a perceber que ele precisava aumentar os celeiros dele. Então ele começou a aumentar os celeiros, construir muitos celeiros, ele dedicou a vida para aquilo, dedicou a vida. Quando chegou num determinado momento que a alma dele se sentiu, disse assim, não, já basta, é suficiente, agora vai lá e aproveita, usufrui, aí vem a palavra sobre ele. Louco, hoje vão pedir a tua alma, o que você preparou? Para quem será? Verdade. Não é? Jesus, em outro momento, ele nos ensina nos evangelhos, dizendo assim, olha, não ajuntei tesouro na terra. Por quê? O ladrão rouba, a traça corrói. Mas ele ensina, juntei tesouro no céu. Porque lá não, o ladrão não rouba, a traça não corrói. Qual é o grande problema do homem natural? O homem natural, ele não consegue transcender o pensamento dele à eternidade. Tudo que ele objetiva alcançar está ligado com a terra. O propósito é sempre focado na terra. Então, por exemplo, você fala de galardão para uma pessoa natural, ela vai dizer, não, cara, não vai ser aquela coisa empolgante. Vamos lá, por exemplo, fazer uma campanha. A campanha do discernimento de 7 semanas para discernir seu galardão. Cara, vai pouca gente. Agora, se você falar, olha, 7 semanas para você poder ver as portas se abrir, chave ser entregue, contrato ser assinado, chove. Porque quando você fala daquilo que é a eternidade, as pessoas estão pensando tão pouco no céu que ela nem se vê lá. Não, tipo assim, não, o céu é legal, mas e aqui, agora? Então esse aqui é o grande diferencial. Então, talvez a pessoa natural, ela seguia, cara, eu quero isso aqui nessa terra. E ela não se preocupa talvez nem com galardão. Não. O que é galardão para essa pessoa natural? Exatamente. O galardão realmente é para a pessoa espiritual. Sem dúvida. E assim, eu achei muito rico a forma como vocês mencionaram em relação à parte hoje de quantas pessoas hoje estão travadas, né? Quantas pessoas hoje estão em busca dessa pegada sistemática do conquistar, do ter. Então, eu tenho uma observação hoje que pelos lugares de conforto hoje a gente tem perdido muitos homens de Deus. Então a gente tem perdido mais os homens de Deus por causa do conforto do que pela perseguição. É verdade. Nossa, então isso é incrível e isso assim, e a gente tem uma observação daquilo que a gente está lutando para um evangelho simples, o evangelho, como você sempre fala para mim, meu pastor, o evangelho da toalha. Sim. Uma pegada mais simples, um Jesus simples, mas que se Deus
tiver que dar alguma coisa ou abençoar alguém, a pessoa ela vai ter um entendimento que aquilo é para uma funcionalidade dentro do reino, é uma ferramenta dentro do reino que vai ser manifesta no reino da forma correta. Tá entendendo? E você pode desfrutar disso tudo junto com propósito, Claro, né? sem dúvida. Isso, eu acho que se você tem alguma dúvida, você pode comentar, não esqueça de curtir e também nos seguir para que sempre você está tendo acesso a esse tipo de conteúdo, esse tipo de publicação. E qualquer dúvida que você tiver, pode colocar aí no comentário que posteriormente a gente faz algum vídeo ou até responde você. Muito obrigado e boa noite, boa tarde ou bom dia. Um abraço. Um abraço, tchau, tchau.